pode estar em alto mar. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, sou eu. E o vento forte Que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá nem mais pra ver o porto que era seguro. Eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, sou e o eu. vento forte Que me leva pra frente é o amor de Deus. Boa noite, família PDC. Mais uma vez estamos aqui reunidos online, vocês em casa e nós aqui. Saudade é grande, o coração sente a cada dia o desejo de estar com vocês. Mas por enquanto a gente vai fazendo desta forma, vai conduzindo o nosso culto dessa maneira. E eu queria muito que vocês estivessem junto conosco nesse domingo, compartilhando a palavra de Deus, compartilhando as orações, os louvores, para que juntos, lá no final, a gente possa fazer uma Eucaristia, render ação de graças por tudo aquilo que Deus tem feito no meio de nós. Sejam todos bem-vindos a esse canal do YouTube, sejam todos bem-vindos a este culto, e que a graça do nosso Deus esteja com cada um de vocês. Vamos começar o nosso culto, como sempre, fazendo a coleta pela pureza, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem dado, tem nos dado. Queria que você pudesse, aí onde você estiver, fechar seu olho, baixar sua cabeça, estar em contrição com o Senhor, unido ao Senhor. E nós todos juntos possamos compartilhar esse momento de alegria e prazer na presença de Deus. Vamos todos juntos. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conhece todos os desejos, e para quem segredo algum está oculto. Purifica os nossos corações e pensamentos com a inspiração do Teu Espírito Santo, para que Te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o Teu santo nome, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Vamos todos juntos cantar o Kyrie, cantar aquilo que nos leva à presença de Deus. Vamos lá. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. no deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo
Ele é no escuro de quem eu fui. Eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo no meu coração. E espalha o barro que ainda faltava. Abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado. Que Cristo oferece, Ele é. O que Cristo oferece, Ele é. Queridos, mais uma vez estamos aqui. Vamos todos, nesse momento de confissão, colocar diante de Deus as nossas vidas, sabendo que Ele é poderoso, o nosso advogado nos céus. Jesus é o nosso advogado. Jesus é aquele que nos trouxe a redenção pela cruz do Calvário, que nos trouxe a graça da sua presença, de uma centelha de Deus em nosso coração. Ele nos deu o Espírito Santo para que nós possamos nos guiar por Ele, andar com Ele, Ele nos indicar, nos iluminar, para que nós possamos sair das trevas em que nós vivemos, para que nós possamos estar compartilhando com Ele a nossa vida. Que nesse momento você possa estar onde você estiver, baixar sua cabeça, fechar seus olhos, esquecer quem está do seu lado, mas num momento de silêncio, você e Deus, você possa estar orando, colocando diante de Deus a sua vida, pedindo ao Senhor que possa estar abençoando a sua vida, e para que você possa, nesse instante, partilhar da graça do Senhor na tua vida. Vamos fazer isso, vamos juntos confessar a Deus os nossos pecados. Primeiro vocês aí num momento de silêncio com vocês, depois nós todos juntos vamos compartilhar essa oração. Faça essa oração agora. Misericordioso Deus, confessamos que temos pecado contra Ti em pensamentos, palavras e ações. Não Te amamos de todo o nosso coração, nem o nosso próximo como a nós mesmos.
imploramos a tua compaixão. Esquece, Senhor, tudo aquilo que nós somos. Emenda, corrige, dirige tudo aquilo que nós somos. E nos indica, guia a nossa vida e tudo aquilo que nós seremos. De modo que nos alegremos em tua vontade e andemos sempre em teus caminhos. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. E que o Deus onipotente, nosso Pai Celestial, que por sua grande misericórdia promete perdão a todos os quantos, com sincero arrependimento e viva fé, se convertem e vos perdoe dos vossos pecados, vos fortaleça em todo bem e vos preserve no caminho da vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A
Queria que nesse momento você pudesse ter nas suas mãos, as suas Bíblias, pudesse ficar de pé. Nós vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 22. Mas antes nós vamos repetir aquelas palavras que já fazem parte da nossa comunhão, já fazem parte do nosso espírito de estar na presença de Deus. Levante sua Bíblia e diga comigo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso. A minha mente está aberta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos do 1 ao 22. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere, até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder? Ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos, e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está sendo curado. Este Jesus, pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam-se entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles. E não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para que não mais falarem este nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgais se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificaram a Deus pelo que aconteceu. Ora, tinha mais de 40 anos aquele a quem se operara essa cura milagrosa. Esta é a palavra do Senhor e por ela damos graças a Deus. Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens,
este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Existe, acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Queridos, na semana passada nós celebramos o dia de Pentecostes, o dia da descida do Espírito Santo, o dia onde a igreja nasceu, o dia onde nós celebramos a presença de Deus no meio de nós, o selo que marca o coração de cada um com a presença divina. Mas a partir daquele momento, a partir do momento em que nós recebemos Jesus como Senhor da nossa vida, nós passamos a construir com Ele uma natureza divina, nos conformando e nos transformando segundo a sua palavra. E é nesse espírito que a gente precisa entender esse tema. É nesse espírito que a gente precisa entender esse tempo que a gente vive hoje. É um tipo de viver no Espírito, é um tempo de andar no Espírito, é um tempo de comungar com o Espírito e fazer com que o Espírito se torne parte de nós, para que nós possamos cumprir a oração que Jesus nos pediu, para que nós sejamos um com Ele, com o Pai, para que o mundo saiba que Ele veio. Foi assim que Pedro, João e os demais apóstolos andaram naquele momento, naquele tempo. Eles falaram, Pedro, naquele discurso do dia de Pentecostes, um discurso tão abençoado que 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. 3.000 pessoas se converteram. É algo que muita gente que gostaria de ter. Hoje você faz 3.000 sermões para converter um. Pedro, num dia só, com um sermão, converteu 3.000. Então a gente precisa olhar para esse tempo, enxergar esse tempo, como um tempo de manifestação do Espírito Santo na nossa vida. E a gente precisa olhar para esse tempo entendendo o que estava acontecendo em Jerusalém naquela época e trazendo para a nossa vida tudo aquilo que a gente precisa para construir esse princípio. Pedro e João subiram ao templo na hora da 9ª, ou seja, por volta de meio-dia, meio-dia mais ou menos. E ao subir, chegaram lá na porta do templo, havia um homem coxo de nascença. Um aleijado que ficava diariamente ali na porta. E o aleijado, vendo as pessoas passarem, pedir esmola. E ao Pedro, ao passar, ele certamente levantou a mão e pediu uma esmola. Pedro olhou para ele, fitou e disse a ele: eu não tenho nem ouro, nem tenho prata, mas o que eu tenho te dou. Eu imagino aquele homem olhando para Pedro, com a mão estirada, e Pedro dizendo isso, né? E Pedro diz: olha para a gente, olha para mim, olha para mim. E ele olhou e Pedro disse: em nome de Jesus, o Nazareno, anda. E deve ter estendeu a mão, pegou ele pela mão e levantou. E aquele homem se pôs de pé e se firmou e saltou e saiu louvando dentro do templo. O homem que estava aleijado, de repente, sai dançando dentro do templo e as pessoas conheciam ele. E o povo começou a adorar com aquilo.
Porque as pessoas estavam indo, todo mundo, para o templo, e passaram, e sabiam que ele pedia esmola ali o tempo todo. E ele foi sendo glorificado, e o nome do Senhor glorificado, e Pedro começou a ensinar, o discurso de Pedro começou a tomar forma naquele lugar. E ele começou a pregar sobre Jesus, começou a pregar sobre a graça, começou a pregar sobre a presença do Espírito Santo na vida das pessoas, começou a chamar o povo com arrependimento para a conversão das suas vidas. E ali, naquele lugar, a presença de Deus foi tão grande, foi sendo tomada de tal forma, que naquele dia, não foram só 3.000, mas 5.000 o número de homens. Isso sem contar mulheres e crianças. É algo tremendo, é algo que faz uma diferença profunda na vida das pessoas. E viver no Espírito é isso, queridos. Viver no Espírito é ter ousadia para pregar, ter ousadia para levar a palavra de Deus, ter ousadia para expressar aquilo que você tem, que você recebeu no coração. Não é? E aí os sacerdotes vendo aquilo, os capitães do templo vendo aquilo, os líderes da igreja do templo vendo aquilo, entenderam que eles tinham que fazer alguma coisa, porque não podia acontecer, eles estavam dominando sobre eles. Não é? E eles mandaram prender Pedro e João, e Pedro e João foram presos, já era tarde inclusive, colocaram ele, passaram a noite na cadeia. Mas aquelas 5.000 pessoas, era como se você tivesse uma vigília de oração ali atrás do templo. As pessoas, Pedro e João presos. E aqueles 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, que escutaram Pedro falar, que viram o homem coxo levantar-se, ficaram em vigília a noite toda ali naquele lugar. Imagina aquele murmurar de oração, de louvor a Deus naquele lugar. Logo pela manhã, as autoridades se reúnem, colocam no Sinédrio, no conselho do Sinédrio, chamam Pedro, chamam João, colocam à frente dele e fazem uma pergunta, e uma pergunta interessante, porque essa é uma pergunta que tinha sido feita a Jesus anteriormente. E a pergunta era: com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? A preocupação deles não era se o homem tinha sido curado e por que tinha sido curado. A preocupação deles era saber em qual autoridade que eles estavam fazendo aquilo. Porque se eles eram os líderes do templo, os sacerdotes do templo, se eles chamavam para si a responsabilidade de serem os emissários de Deus daquela época, em nome de quem aqueles homens estavam fazendo aquilo? Quem era aquele Deus que eles estavam fazendo aquilo? Quem era o Deus que estava mudando a vida das pessoas? Quem era o Deus que estava fazendo milagres quando eles não faziam? Quem era o Deus que transformava e convertia a vida das pessoas num simples discurso de 5.000 pessoas se converterem quando eles passavam a vida todinha pregando, fazendo aqueles sacrifícios e não acontecia absolutamente nada? Quem era que poder é esse? Com que autoridade eles faziam isso? E Jesus, na época, perguntou aos líderes fariseus, né? E fez a comparação com João Batista, né? E João Batista era um profeta também ou não? Né? E eles ficaram sem responder, e ele disse: também não vou responder a vocês. Mas dessa vez Pedro não se fez de rogado. Pedro abriu os lábios e numa coragem, numa ousadia tremenda, ele começou a pregar na frente das pessoas. O texto diz assim: Pedro cheio do Espírito, Pedro transbordando do Espírito, Pedro cheio de Deus. Ele virou-se para as autoridades e disse: Senhor, vocês estão perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois eu quero que vocês entendam que este homem foi curado aqui pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. E eu imagino Pedro apontando para eles e dizendo: sabe aquele homem que vocês levaram para a cruz? Que vocês disseram que ele era um impostor, que ele era
um herege, que ele estava violando o templo, a lei de Moisés, que vocês levaram para a cruz e mataram, é aquele homem. É no nome daquele homem. É no sangue daquele homem que foi feita a cura. Porque ele era o Messias. Ele era o Filho de Deus. Aquele homem que vocês crucificaram, mas que Deus tirou do túmulo. Que Deus ressuscitou no terceiro dia, como ele tinha prometido que faria. Jesus é aquele em quem as Escrituras, toda a Escritura fala, a quem os profetas dirigiram as suas profecias, é a quem tudo converge. Jesus é aquele em que todas as coisas convergem, é aquele por qual todas as coisas foram criadas. Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é a pedra angular. A pedra que vocês rejeitaram. A pedra que une todas as coisas. E não há outro jeito, irmãos, da salvação vir a não ser por ele. A salvação deste homem, a tua salvação, a minha salvação, ela vem desta forma, somente através do nome de Jesus. Pedro estava naquele dia mostrando àqueles homens que não adiantava nada eles estarem naquela pompa, naquela religiosidade barata, uma religiosidade que não tinha poder, não tinha transformação, não curava, não trazia vida nova às pessoas. Eles precisavam de algo, eles precisavam de Deus na vida deles. E eles precisavam daquilo que Pedro tinha de mais profundo, que estava cheio, que era a presença de Deus através do Espírito Santo. Jesus concedeu o Espírito Santo para que nós pudéssemos ter essa autoridade, ter este poder, ter essa unção, a mesma unção que havia nele, para que nós possamos vencer os desafios da missão que ele nos indica. Ele mesmo nos disse que nós faríamos obras maiores que as dele, se tivéssemos fé. Muitas vezes parece que esses ensinos bíblicos se transformam em história da carochinha, que não nos servem mais. Que são coisas que a gente lê na Bíblia, mas que estão tão longe de nós, que não nos alcança. Mas a fé, o poder que havia em Pedro, era o poder do Espírito Santo, o poder da presença de Deus na sua vida. E esse Espírito Santo que habitava em Pedro, que habitou em um Senhor, que estava com Jesus, é o mesmo que habita em você e habita em mim hoje. E habita no meio da igreja. A gente precisa crer de verdade que o Espírito Santo está indo junto conosco todo o tempo. Não é uma história da carochinha, é história de verdade. É a história de homens e mulheres que são renovados pelo poder da graça de Deus. O Espírito de Deus que ungiu os apóstolos no dia do Pentecostes, ele quer ungir você hoje, ele está disponível para você hoje. Então desfruta dessa bênção. Domingo passado a gente celebrou a presença dele, a chegada dele. A gente não pode ficar alheio a essa presença. A gente precisa ficar unido ao amigo. E eu gosto muito desse termo de amigo, porque quem usa muito ele é o Eugênio Peterson, né? E eu gosto muito desse termo de amigo. É como se ele tivesse abraçado com nós. Ele nos chama a uma comunhão, a uma amizade, um relacionamento, para que nós possamos ter esse relacionamento e viver este relacionamento todo o tempo. Viver o Espírito é isso, é amizade, é companheirismo, é uma vida com Ele. Eu gosto muito de uma frase atribuída a Francisco de Assis que diz assim: pregue o Evangelho, se possível, use palavras. Você se acha incapaz de usar palavras para pregar o Evangelho? Use as mãos, use o coração, use sua vida. Ame como Jesus amou, seja misericordioso como Jesus foi, cuide das pessoas como Jesus cuidou. Você não precisa pregar para elas, mas você precisa ser Jesus para elas. A tua face, a tua imagem, ela precisa transformar as pessoas a partir do amor que brota do teu coração, da paz que brota do teu coração, da presença do Senhor que brota do teu coração. Agora, Jesus sabe que nós seríamos incapazes de fazer isso sozinhos.
Por isso ele disponibilizou o seu Espírito para nos ajudar a fazer essa obra. A obra que nos é requerida. Em algum momento a nossa fé será questionada, como foi questionada a fé dos apóstolos. Em que poder vocês estão fazendo isso? Por quem você, em que autoridade vocês estão fazendo isso? Do mesmo jeito seremos nós. Pessoas vão olhar para a gente e dizer assim, tu era tão bonzinho, mas agora está vivendo essa vida. Te conheço do teu passado. Né? E a gente, muitas vezes, quando o pessoal diz, eu te conhecia teu passado, você conhecia meu passado, meu futuro só quem conhece é o Senhor. Então a gente precisa construir essa vida com Ele. As pessoas vão investigar se é verdade, se esta verdade habita em nossas vidas. E nesse dia, queridos, tanto você como eu, tanto eu como você, nós precisamos responder sobre qual bandeira a gente caminha. Pedro e João afirmaram categoricamente que tudo o que faziam, tudo o que eram, todos os atos que praticavam, tinham um só objetivo: honrar e glorificar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Os teus atos, a tua vida, o amor que você transparece, as mãos que cuidam, eles honram o Senhor também. Eles estão juntos de Deus. Permita que Deus trabalhe no seu coração. Permita que Deus fale no seu coração. Os membros do conselho ficaram admirados com a coragem de Pedro, ficaram admirados com a coragem daqueles simples homens sem instrução e reconheceram que eles eram companheiros de Jesus. Mas não podiam dizer nada. Imagina eles calados ali, espantados, sabendo que João e Pedro eram homens iletrados. Não vou dizer iletrados, ignorantes, a gente diz assim, mas eles não foram trabalhados, eles não foram educados aos pés dos apóstolos, aos pés dos sacerdotes, dos líderes, dos escribas. E as escolas de escribas. Ele não foi, como foi Paulo, que foi instruído aos pés de Gamaliel, que era um dos maiores professores da época. Não houve nada disso. Simplesmente, eles eram homens que receberam a presença de Deus. E a preocupação dele, o que é que a gente vai fazer com esses homens? O que é que a gente vai fazer? A gente não pode negar, o aleijado está aqui na nossa frente em pé. A gente não pode negar isso. 5.000 pessoas aqui gritando o nome deles, clamando o nome de Jesus. O que é que a gente vai fazer? A gente precisa fazer alguma coisa. Essa era a resposta. E eles não podiam dizer absolutamente nada. E ele disse, vamos fazer o seguinte, a única coisa que a gente vai dizer, não fale mais o nome desse homem, pelo amor de Deus. Esqueça isso. Deixa esse homem para lá. Porque falar desse nome de Jesus Cristo para aqueles homens era mostrar a eles o quão longe de Deus eles estavam. Falar do nome de Jesus para aqueles homens era dizer a cada um deles, a tua espiritualidade é fraca, a tua espiritualidade é frágil, a tua espiritualidade não transforma a vida de ninguém. Falar do nome de Jesus para aqueles homens era assinar embaixo o discurso que Jesus fez, chamando eles de hipócritas, de sepulcros caiados, de homens que só queriam poder e autoridade, de homens que só queriam honra para suas vidas. Falar do nome de Jesus daqueles homens era dizer para eles, vão embora, se arrependam, convertam do seu mau caminho, porque vocês não estão conseguindo viver a vida que Deus quer que você viva. Quando Jesus está presente na nossa vida, queridos, por mais que queiram destruir as nossas falas, os nossos atos, por si só, elas clamam. Pedro e João foram presos, mas tinham 5.000 pessoas, pelo menos 5.000 homens do lado de fora, junto com o aleijado, uma pessoa que tinha sido aleijada, tinha sido curada, esperando para que eles saíssem. Esperando para que eles voltassem à tona. Para o Conselho Superior do Sinédrio não havia dúvida que aqueles homens, Pedro e João, não haviam sido preparados para exercer aquele ministério.
Mas eles não podiam negar a autoridade e o poder que havia na vida daqueles homens. Mas diante deles, porque diante deles, eu imagino eles tentando minimizar o efeito daquela turba que estava ali na frente deles. Mas a face daquele homem que tinha sido curado falava mais alto do que qualquer coisa que eles pudessem pensar. O que é que a gente faz com essas pessoas? Com esse homem que está aqui na minha frente? Com aquela mulher que agia equivocadamente e agora se tornou íntegra? O que é que eu faço com aquele homem que era adúltero, que agora não é mais, que está aqui na porta da igreja? O que é que eu faço com aquele que roubava, que agora não rouba mais, que está aqui? O que é que eu faço com aquele que batia na mulher, que batia nos filhos e agora está aqui curado, são? O que é que eu faço com essas pessoas que foram sendo transformadas pelo poder do nome de Jesus? São perguntas que a gente ouve todos os dias e não entende o agir de Deus. E muitas vezes a gente fica procurando saber o que é que está acontecendo. O que é que eu faço a respeito dessas coisas? Muitas vezes a gente não compreende o agir de Deus, não compreende como ele funciona. Mas eu queria dizer uma coisa a vocês. Eu queria muito falar uma coisa a vocês. Não há explicação lógica, porque o agir do Espírito transcende a nossa compreensão. As coisas de Deus, elas são completamente incompreensíveis aos nossos corações, às nossas mentes. São tantas coisas que a gente ouve e vê que nos causam um grande espanto, que nos fazem simplesmente não entender absolutamente nada do que está acontecendo. A gente só sabe que é Deus que está agindo. Nesses momentos eu costumo me lembrar de uma frase, uma expressão daquele personagem Chicó, do Alto da Compadecida de Ariano Suassuna. Muitas vezes a gente vai dizer, não sei, só sei que foi assim. Só sei que foi assim que aconteceu. Eu não sei como esse homem se curou. Foi assim. Eu não sei como foi essa mulher que era adulta e agora não é mais. Foi assim. Eu não sei que poder é esse que transforma a vida das pessoas. Só existe um poder que faz essas coisas. Esse poder se chama Jesus Cristo. Os atos da nossa vida precisam referendar a nossa fé e tornar Jesus conhecido diante de todos os que nos rodeiam. É por isso que eu digo, não precisa você pregar apenas. Você precisa viver aquilo. As pessoas precisam olhar em você e enxergar Jesus. As pessoas precisam olhar para você, mesmo que você não fale absolutamente nada, mas que a sua vida seja uma prática da presença de Deus. Seja uma prática daquilo que Deus quer para a sua vida. Mesmo que sejamos questionados. Mesmo que as pessoas não entendam. Mesmo que as pessoas não saibam o que nós estamos vivendo. A gente não pode abrir mão nunca da nossa missão. Ir pelo mundo e levar Jesus às pessoas onde quer que nós andemos. Aqueles homens entenderam aquela proposta, aquela coisa que estava na frente dele. Tentaram minimizar o efeito, dizer, olha, não falem mais no nome de Jesus. Eu imagino quando Pedro e João ouviram isso, eles devem ter dado uma gargalhada interiormente assim no coração. E ele disseram para eles, olha, julguem vocês mesmos. Julguem vocês mesmos diante de Deus. Se a gente deve obedecer a vocês, obedecer a Deus. A gente pode deixar de falar das coisas que a gente tem visto e ouvido. A gente pode deixar de falar para as pessoas que estão precisando de cura, que estão precisando de restauração, que Jesus não cura quando Ele está curando. Eu não posso deixar de falar que Deus cura aqueles que se convertem e se arrependem. Eu não posso deixar de falar disso. Eu vou calar porque vocês querem que eu cale? Não vou calar. Não vou falar. Eu vou continuar falando. O conselho ainda tentou argumentar, mas não tinham o que fazer e tiveram que soltá-los. E eles saíram dali louvando a Deus, porque Deus havia feito uma tremenda mudança em toda a situação. Naquele dia, a partir daquele dia, não havia mais como impedir que os apóstolos falassem. Mesmo assim, os membros tentaram, mesmo tentando persuadir a Pedro e João,
não conseguiram. E a fé em Jesus, ela se propagou por esses 2000 anos. 2000 e tantos anos. De Pedro a hoje a mim. De mim a outros que vão vir depois de mim. De outras pessoas que vão vir depois de nós. A fé do Senhor não vai continuar sendo pregada, porque Jesus é ontem, será hoje e será eternamente. Nesse dia aqui, ficou provado a cada um de nós que mesmo que os poderes das trevas tentem calar a igreja, não conseguirão calar. Vão ter que entender que eles não estão lutando contra pessoas, mas eles estão lutando contra Deus. E quando Deus põe a mão, meu irmão, a coisa anda. Eles saíram daquele lugar com o coração jubilosos, porque pela primeira vez que eles foram inquiridos pelo conselho do Sinédrio, o Espírito falou por eles. Eles agora tinham liberdade para agir. E eles foram perseguidos, todos praticamente morreram, sob espada, sob morte violenta, sob tentativa de impedir a sua ação, praticamente todos eles. Gente foi presa, gente que foi morta, crucificada, Pedro mesmo foi crucificado, né? João morreu velho, mas preso, né? Paulo foi morto, decapitado em Roma, e muitos outros foram isso. Mas a palavra de Deus continuou. A perseguição existiu? Sim. A igreja vai ser perseguida? Vai. Mas a gente precisa entender que essa passagem que nós estamos lendo aqui, a gente precisa entender que ela é necessária para a nossa fé. Os atos da nossa vida precisam referendar o que cremos e vivemos em todo lugar que a gente ande. Os nossos lábios e o nosso coração devem estar prontos para responder o que Jesus fez por cada um de nós e testemunhar aquilo que a graça de Deus, a redenção que nós recebemos. Devemos viver para que essas pessoas enxerguem através de nós que Jesus vive. Desejamos viver e ser um com Ele e permanecer na presença dEle, para que a sua palavra seja levada a todos que nos odeiam. E se mesmo assim a gente for impedido de pregar, se questionarem a nossa mensagem, simplesmente não recue. Vá em frente. Lute. Deixe o Espírito Santo falar por você. Porque como Jesus nos ensinou, bem-aventurados aqueles que forem perseguidos por causa do nome de Jesus e do Evangelho, porque o reino dos céus lhe pertence. É assim que a gente vive. É assim que a gente vive no Espírito. Viver o Espírito é receber o poder, a autoridade e a unção de Jesus para poder ser sua testemunha nesse mundo. Viver o Espírito é viver na autoridade desse nome como Ele mesmo viveu. Viver no Espírito é o ter tem em nosso ser uma chama divina que ilumina, que inspira e nos guia a provar o melhor que Deus tem para este mundo. Que nós possamos ser esses emissários do reino de Deus nesse mundo, servos do Senhor Jesus, que estão sempre prontos para dar ciência ao mundo de que Jesus vive através de você e através de mim. Que a nossa vida seja uma inspiração para os outros, uma inspiração para viver e viver no Espírito. Que Deus os abençoe. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus nesse tempo. Pai, em nome de Jesus, nós seremos gratos por Ti, gratos por Tua vida, para que nós possamos conduzir a nossa palavra, a nossa vida, segundo o Teu Espírito. Ajuda-nos, fortalece-nos, dá-nos a força da fé, para que nós possamos viver sempre aquilo que Tu pretendias para cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Ian, eu vou fazer uma oração agora que você vai colocar antes da minha pregação, porque eu esqueci de orar antes de pregar. Tá certo? Quer que eu corte? Hã? Quer que eu corte pra ele? Não, eu ponho. Eu falo aqui, ele põe lá depois. Vamos orar para a gente ouvir o que Deus tem feito no nosso coração.
Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos pela Tua presença nesse momento. Nós somos gratos pelo Teu Espírito. Que Tu possas estar nos abençoando, derramando sobre cada um de nós a Tua presença. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos corações, para que nós escutemos a Tua voz. E escutando, Senhor, nossos corações sejam transformados e modelados segundo a Tua vontade. Que a palavra do meu coração e da minha boca, o meditar que habita em meu coração, seja agradável diante de Ti, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra leite e mel, com meus filhos ao redor, meus
você, queridos irmãos e irmãs. Que maravilha, né? Que palavra que nós ouvimos agora. Mas estamos agora num momento que também é culto. É o momento do nosso ofertório. Eu preciso repassar para vocês a importância desse momento para a nossa igreja. Nós precisamos de vocês. Nós precisamos do dízimo, nós precisamos da fidelidade, nós precisamos das ofertas de vocês para manter nossa igreja em pé. Se não for através de vocês, não temos como fazer. E vou passar para vocês uma meditação que uma de nossas irmãs me enviou. Ela diz assim, e é muito verdadeiro o que ela diz: é importante lembrar que não damos à igreja, em si, nós damos a Deus através da igreja. Nós não ofertamos para as organizações cristãs, e sim, nós damos para Deus através dessas organizações. E ela ainda continua dizendo: os cristãos que reconhecem que tudo que temos é um presente de Deus, expressam essa realidade ao dar parte daquilo que recebem. Esse ato de doar é uma expressão de reconhecimento. E eu ainda digo mais, é uma expressão de amor e obediência. Então, irmãos, quero dizer para vocês que precisamos muito ainda de vocês. Precisamos passar por esse tempo onde nós estamos isolados, mas não enfraquecidos. Onde nós estamos cada um em suas casas, no confinamento, mas não afastados de Deus. Porque estamos junto de Deus através de nossos vídeos, através de nossos YouTube e de outras formas que essa família faz para juntar. E aí, quero passar para vocês uma pequena mensagem que eu vi aqui na Bíblia. Está aqui, está escrito em Provérbios 25, Provérbios 11, 25. E é muito simples. Diz assim: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E diz antes: a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveria dar e caem na pobreza. Então, amados, através da palavra de Deus, peço a vocês para que continuem nos ajudando. E agora nós também estamos com a campanha que é devido a quem precisar recuperar a coberta da igreja. Houve um problema, nós estamos com dificuldade para recompor essa coberta. Estamos com a campanha lançada. Vocês têm aí, vai ter os números das minhas contas, o número da conta da PDC através do Banco Itaú e também o QR Code do PicPay, ao qual vocês podem fazer os seus depósitos para ser transferido para a conta da igreja. Amados, fique com Deus nesse momento. Faça suas orações a tantos que estão precisando. E que a paz e a graça de Deus estejam na casa de cada um de vocês. Amém. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pra te adorar,
Queridos, eu tenho absoluta certeza que vocês estão em casa, com o seu pão, com o seu vinho, pronto para celebrarmos a Eucaristia. A Eucaristia é ação de graças. Ação de graças por tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, pela sua ressurreição, pela presença, como a gente conversou aqui, sobre o Espírito Santo em nossas vidas. Ação de graças por tudo aquilo que ele tem transformado a nossa existência. Este pão e este vinho foram partidos e derramados como o corpo e o sangue de Cristo para você, para que você pudesse ter uma vida nova, para que tivesse uma vida transformada pelo poder da graça de Deus. Portanto, receba este pão e este vinho, esse corpo e o sangue de Jesus, como instrumentos da transformação da tua vida, instrumentos que fizeram com que você pudesse hoje estar na presença de Deus. Que o Espírito Santo do Senhor seja convosco, onde quer que você esteja. Toda a glória e a ação de graças te sejam dadas a Deus Pai de infinito poder e amor, e por tu nos teres feito a tua própria imagem, tem enviado em nosso socorro. Tendo nós caído em pecado, enviaste em nosso socorro o teu único Filho, Jesus Cristo, o qual, para a nossa redenção, tomou sobre si a natureza humana, sofreu morte de cruz, e pela oblação única de si mesmo, realizou um sacrifício perfeito, completo e suficiente pelo pecado de todo mundo. Pois o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que reunidos em minha memória. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que é derramado por vós e por muitos para o perdão dos vossos pecados. Fazei isso todas as vezes que reunidos em minha memória. E agora todos juntos possamos repetir as palavras da nossa fé. A tua morte, Senhor, nós anunciamos. A tua ressurreição nós proclamamos. E a tua vinda nós esperamos. Vem, Senhor Jesus. Portanto, ó Pai, seguindo o mandamento do teu Filho, comemoramos até que ele venha a sua vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão, dando-te graças pelas inumeráveis bênçãos que por ele recebemos. E aqui nós te apresentamos a oferta de nós mesmos. E humildemente suplicamos que aceites esse nosso sacrifício de louvor e de ação de graças. E te dignes a abençoar e a santificar com teu Santo Espírito a este pão e a este vinho, para que nós sejamos revestidos de tua graça e bênção celestial. Sejamos unidos com Cristo em tua Santa Igreja, mediante o mesmo teu Filho, nosso Senhor, por quem e com quem, na unidade do Espírito Santo, seja toda a honra e toda a glória a ti, ó Pai onipotente, pelos séculos sem fim. Amém. E agora todos juntos, de mão dada, se possível, possamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O pão que nós partimos na comunhão do corpo de Cristo, que foi por nós ofertado. E o cálice que nós abençoamos na comunhão com o sangue de Cristo, que foi por nós derramado. Porque nós, embora muitos, somos um só corpo. Na alegria da partida do corpo e do sangue de Jesus, que nós possamos compartilhar a nossa vida, ter paz com Deus e ter paz com o nosso irmão. Saudemos-nos uns aos outros com a paz do Senhor Jesus. Dê um abraço no seu irmão que está do seu lado. Abrace, porque ele você pode abraçar. A gente não pode abraçar todo mundo, mas esse aí que está do seu lado, você pode dar as mãos e abraçar e beijar, em nome de Jesus. Depois voltemos para cá. Nós comemos do pão. E bebemos do vinho. Quando nós comemos do pão, nós bebemos do vinho, nós celebramos o corpo e o sangue de Jesus, que foi dado por vós para o perdão dos vossos pecados. Fazer isso e prove quanto o Senhor é bom. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor
Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso de ti, Senhor, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Meus irmãos, é muito bom a gente poder saber e agradecer a Deus que a nossa paróquia, mesmo em confinamento, todos nós nas nossas casas, mas nós estamos trabalhando para o reino, né? Então, louva a Deus pela vida dos líderes dos ministérios da Deus Conosco. Louva a Deus, porque estamos ativos. E eu quero te dar os avisos da semana toda, das atividades da semana toda. Vê lá. Na segunda-feira, nós temos os discipulados Adelma e Jesua,
Lúcio e Eda, às 20 horas. Às 20 horas também temos o grupo familiar de Leda, da nossa ministra Leda. E às 20 horas também o discipulado Porto, às 20 horas, sob a liderança do Luiz Lino. Na terça-feira, nós temos os discipulados de casais, às 20 horas, Olívio e Fátima, e a escola bíblica, às 20 horas, sob o comando do seminarista Renato Gouveia. Na quarta-feira, nós temos o nosso culto carismático, sempre um momento inspirativo. Na quinta-feira, às 19 horas, temos o Ministério Desperta Débora, com a nossa ministra Leda. Na sexta-feira, temos os discipulados de casais Jarbas e Lu, o Elson e Ângela, Léo e Rogéria, Ricardo e Cláudia, todos às 20 horas. E no sábado, às 16 horas, temos o Imersão e também o Culto Jovem. Um sábado é o Imersão, no outro o Culto Jovem. E aí a gente vai experimentando essas atividades. E no sábado, às 20 horas, nós temos o PTC Casa. É aquele momento de recordar, é viver, e tem uma palavra muito linda das famílias e dos pregadores que a gente tem convidado. E no domingo é o nosso culto dominical, sempre às 18 horas. Agora, desse tipo de algo, nós precisamos chegar a 1.000 inscritos, pelo menos a 1.000 inscritos no nosso canal do YouTube. Vai lá no nosso canal www.youtube.com/paróquia Deus Conosco, se inscreve, pede para algum familiar seu, amigo, primo, qualquer pessoa para se inscrever, para a gente chegar a 1.000 pessoas, pelo menos 1.000, para que a gente tenha algumas benesses que o YouTube oferece para a gente, tá bom? Então, curte aí, se inscreva, ative o sininho e vamos em frente. Deus abençoe a todos vocês e estaremos juntos online sempre. Tchau. Nós comemos do pão, nós bebemos do vinho, nós celebramos a partilha do corpo e do sangue de Cristo entre nós. Que Ele possa estar em nossos corações durante toda essa semana. Que nós possamos, juntos com Ele, partilhar dessa alegria da presença do Espírito Santo. E você não precisa se preocupar. Apesar de amanhecer segunda-feira, apesar de ser um novo dia, não se preocupe. Deus já está lá. Receba a bênção e que o amor de Deus nos una. O gozo de Deus nos inspire. A coragem de Deus nos sustente. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a consolação do Espírito Santo sejam convosco e convosco habite eternamente. Ide, portanto, na paz de Cristo. Sede corajosos, fortes no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Vamos em paz e que o Senhor nos abençoe. Dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer